Será que as mães perderam a noção do que é ser mãe? Veja, no consultório essa semana aconteceu várias coisas que se repetiram e isso chama atenção. Entrou no meu consultório a mãe e o pai, mais 5 filhos, infelizmente 2 com autismo. Mas, né, na hora do exame, que é um exame para criança um pouco diferente, algo se revela ali. A mãe, por incrível que pareça, ela fez a façanha, e aí isso óbvio que chama atenção. Uma mãe que tira 5 celulares, entrega para cada um dos filhos e vê nitidamente eles entrarem em transe, né, deixarem de serem criança, e a mãe deixar de ser mãe, deixar realmente de interagir, de ver como que a criança reage. Isso é muito mais sintomático na sociedade nossa do que simplesmente pensar, não, colocou ali naquele momento do consultório simplesmente para ter paz. Mas aí eu disse para ela, olha, eu preciso que seus meninos, assim, sejam o mínimo possível fidedigno ao que ele é em casa, para eu poder avaliar. Como é que eu vou avaliar isso? E eu vi que ela ficou contrariada, né? E quando nós tiramos os celulares dos meninos, começou uma gritaiada, e eu percebi nitidamente o incômodo da mãe por não saber, olha que interessante, não saber agir como uma mãe. E aí eu fui perguntando se era assim no cotidiano. E ela falou, era assim no cotidiano, é assim. E ela falou, é assim que as minhas amigas agem, é assim que os meus grupos agem. Veja, num ambiente, você vê que as mães hoje, infelizmente, por 1000 situações, mas não seria suficiente para impedir a mãe de ser mãe, nem, né, nos relatos comportamentais de famílias da Idade Média, na época da Peste Negra, que foi uma época assombrosa, as mães, né, não soltavam os filhos, mesmo assolado da peste, da fome, da guerra de 100 anos. E essa essência da mãe, que hoje está fragmentada, ela está interferindo diretamente na formação da sociedade. Está formando indivíduos mais fracos, fragmentados e sem objetivos. Porque nesse momento onde é que a educação que a mãe daria de como que é confrontar, como é que é lidar com uma criança sendo criança, que é a coisa mais boa do mundo, que desafia, óbvio, né? Tira qualquer indivíduo da zona de conforto, mas é uma zona de conforto fantástica, né? Mas o que vemos hoje é esse senso da maternidade destruída. O que nós vemos é uma afronta, mesmo que algumas pessoas, e isso eu vejo no consultório algumas mulheres que falam claramente que são contra qualquer ideia feminista, interessante, né? Ou ideias que as afastariam da responsabilidade de ser mãe, mas as ações da criatura é de como se não tivesse ali mergulhado na casa, não tivesse mergulhado no senso materno, não tivesse mergulhado na vontade de estar junto com o filho. Há algo que a impede, que óbvio que são ideias, conceitos que são circulantes em qualquer ambiente, e que a pessoa às vezes não sabe de onde é que veio o barulho, mas ouve. E esse barulho vem carregado de conteúdos fragmentados e que vai norteando essa pessoa. Veja, eu compreendo plenamente o quão tá difícil ter uma família hoje em dia.
Mas isso não é, é, é algo de privilégio da nossa época. Sempre assim foi. Momentos melhores, momentos piores, mas essas dificuldades sempre houveram. Mas parecia que essa tenacidade, e aí eu vou reportar o mesmo caso, porque entrou junto uma avó, e uma avó muito interessante, porque ela teve 17 filhos, adotou 5, e o olhar dela para a filha, que não conseguia ali cuidar dos 5, era impressionante, porque era de um olhar de uma mãe olhando para outra, era um olhar de uma mãe olhando para uma filha, e o olhar de alguém que não estava compreendendo por que ela não estava se doando. Depois eu conversei isoladamente com cada um membro da família, e essa avó me relatou isso, que ela não sabia mais como fazer a filha ter aquilo que ela ensinou em casa, que mesmo que passasse fome, olha isso eu dizer, de uma senhora de 88 anos, mas ficasse junto, com barulho, briga, fique junto, age como uma mãe que não solta o filho por nada. E depois eu fui tentar, óbvio, tem tratamento medicamentoso, tem um tratamento psicoterápico, é óbvio que é uma consulta bem mais longa, que demanda compreensão de cada uma das partes e tentar uni-la. E veja, tentar colocar num eixo intergeracional. Quer dizer, há um exemplo ali, isso já é difícil de ter um exemplo da mãe, que foi alguém que teve muitos filhos, e não só isso, a alma tão generosa e caridosa, que ainda adotou mais filhos. Ela deu exemplo, um exemplo vivo de como que é cuidar. Mas ali a mãe, e ela relatou novamente que isso era comum entre as mães da mesma idade, quer dizer, as mães não querem ser mães, as mães entopem de celular, de tablet, de 1000 situações que o alienam, que o deixam separado da realidade. E você acha que isso não vai atrapalhar, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo da criança? O desenvolvimento afetivo da criança? Você acha que não vai formar um indivíduo pequeno? É óbvio que vai. E isso já é visto nas dezenas de artigos publicados mostrando como que a mudança comportamental da mãe e da mulher modificou a geografia da sociedade. Mas é interessante quando você vê dentro do consultório, ali como se fosse um pequeno ensaio experimental, mas que ele representa um comportamento que está difundido. Então veja, tire essas bengalas, tire esses celulares, tire tudo. A tecnologia tem sua função, tem sua finalidade, mas ela não funciona, ela não deve funcionar para substituir a função da mãe, daquela que vai dar carinho, aquela que vai dar compreensão, aquela que vai estar ali ao lado, e aquela que algum dia ou outro vai estar nervosa, vai estar mais cansada, normal, mas mesmo assim vai estar junto. Não vai querer nutrir o filho com outros conceitos, porque quando você dá um celular, você está dando ideias, está passando um videozinho ali, um conceito, que você não sabe de onde é que veio, e que vai ali regando o comportamento do seu filho. Depois de uma certa idade, você às vezes fica espantada, ou espantado, por que aconteceu isso?
Mas se você olhar com calma, você vai ver de onde é que veio. Houve os sinais. Então, mesmo você fazendo as coisas certas, há uma probabilidade da coisa não dar certo. Pequena, mas há. Pouca, mas há. Mas quando você já empurra as crianças para o abismo, o que você vai esperar? Então nós temos chances, nós temos claras chances, porque as informações chegam, né? A produção científica relata isso extensamente, né? Os efeitos da tela, e aí, por extensão, o efeito da falta do ser materno. A mãe não quer ser mãe. E, no caso, nós temos os indivíduos órfãos em vida. Porque no consultório, quando a coisa aconteceu e as crianças gritavam, eu fiquei olhando para ver se... eu falei, mãe, pegue um menino, o outro. Ela não sabia o que fazer. Estava desnorteada. Quer dizer, é como se ela tivesse perdido a prática. É como se fosse quase um processo de despersonalização. Eu perguntei isso a ela, parecia que você não era você mesmo. Ela era, doutor, eu não me reconheci. Você me tirou o chão quando mandou tirar os celulares. Eu falei, você que me tirou o chão quando você me surge do nada com 5 celulares e entrega para cada um dos filhos. Você deu um calmante, você deu um calmante televisivo ali para quê? O objetivo era a consulta das crianças. Então, qualquer consulta neuropsiquiátrica com psicoterapia, ela tem essa dinâmica de permear vários ambientes e entrar no comportamento que o indivíduo considera inócuo, que considera que está certo. Se todo mundo está fazendo, então não estou errado. Ou, segundo a mãe, eu não estava errado. Nos grupos de mães que têm filhos autistas, de mães com isso, com mãe com aquilo, isso é um hábito. Pois é, um hábito nocivo, um hábito que afasta você do que você deve ser. Mãe. E entrar sem medo de ter a sua finalidade existencial, porque isso vai trazer desdobramentos ruins. Então, continuemos os desdobramentos. Veja a implicação que é a compreensão da neuropsiquiatria e da psicoterapia na construção ou destruição de uma sociedade. Como que num pequeno movimento, com uma primeira consulta pequena, dá para você inferir como é que está o caos da sociedade. E dá para explicar muito bem porque as mães hoje têm tantos poucos filhos, dá para se compreender. O medo de ser mãe é muito genuíno, é muito visceral. Houve uma mudança comportamental densa e vamos resgatando o que nós temos de mais importante, que é o cuidar com o outro ser humano de plenamente, mesmo que isso tire a gente das nossas fraquezas e coloque nós diante das nossas fortalezas. Um abraço.